Porque a questão toda, Igor, é a seguinte: aquilo que eu falei, como é que quem vive de salário participa da riqueza que cria? Se for só pelo salário, então por isso que surgiu a CLT, por isso que surgiu os direitos trabalhistas e surgiram os serviços públicos que o conjunto da sociedade financia. O que está acontecendo no Brasil, quem está financiando o seu próprio serviço público é o próprio trabalhador. Porque se não paga imposto, lucros de dividendo. Não existe imposto de renda no Brasil. Porque acima de 8 mil reais, vamos supor, todo mundo paga 27,5. Olha, o que ganha 80, 800, 8 milhões, 80 milhões paga a mesma coisa do que ganha 8 mil. Então isso não é imposto de renda. E nós não temos imposto sobre grandes fortunas, não temos imposto, né, sobre lucros de dividendo, que é 1 trilhão. 1 trilhão de lucros de dividendo, não paga imposto. Mas uma parcela grande do lucro de dividendo vai para o exterior. Aí não paga imposto também por causa da tributação, não paga nem imposto de renda, não é de lucro de dividendo, não paga imposto de renda também, que é o grande problema do petróleo. Todos os países que descobriram o petróleo nos últimos de 40 anos para cá, vamos supor a Noruega, se apropriaram da renda do petróleo para investir na infraestrutura e desenvolvimento tecnológico do país. Todos. O Brasil, quando vendeu metade das ações da Petrobras para fora, ele perdeu essa renda. Quando distribuiu para os estados e municípios 100 bilhões todo ano, também perdeu esse poder dessa renda, que podia ter mudado o Brasil. Quando nós criamos o sistema de partilha, o Fundo Soberano Nacional, para que era? Para ter um fundo que teria hoje já 300, 400 bilhões de dólares, para financiar exatamente a inovação tecnológica, a infraestrutura do Brasil, inclusive capitalizar os bancos públicos. Porque o sistema bancário que tem no Brasil, o BNDES, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Banco do Nordeste, principalmente esses, é quase a metade, né, do crédito que tem no país. A China se desenvolveu em grande parte por causa dos bancos públicos. Então essa questão, não, o trabalhador ele vai receber o dobro do salário e não vai ter a previdência. Primeiro que o empresário vai pagar de qualquer jeito. Só que amanhã ele vai ter que pagar a educação. Ele vai ter que pagar a saúde, ele vai ter que pagar a aposentadoria. E as experiências de privatização de aposentadoria na Argentina fracassou, no Chile fracassou, tem fracassado aqui na América do Sul. O Brasil é visto no mundo como exemplo do sistema de saúde, exemplo da Previdência. Aí fala Previdência da déficit. Não sei. Previdência da déficit em todos os países do mundo. Da déficit na Grã-Bretanha, da déficit na França, porque muda, tem o bônus demográfico, certo? Muda a tecnologia. As pessoas. Não tem como você fazer uma previdência que não dá déficit. Porque, aliás, é papel do Estado cobrir esse déficit da Previdência. Imagina se não tivesse Previdência no Brasil. Como é que estariam 34 milhões de pessoas que dependem? É como se não houvesse o Bolsa Família ou o BPC. Agora, nesse momento que o mundo está vivendo essa mudança geopolítica, um país como o Brasil, que é um dos 5 países mais importantes do mundo, o Brasil porque ele tem território para isso, população e tem crescimento já para isso. Se você estudar os países, você vai ver que mais de 200 milhões de habitantes, mais de 2 milhões de quilômetros quadrados, mais de 2 trilhões de PIB, são 12, 14 países. E com as 3 coisas juntas, são pouquíssimos. 5 países. O Brasil tem essas condições. Agora, o Brasil, como o professor bem lembrou, não é que se industrializou, desindustrializou. Hoje é 9%, era 24%. E mais, perdeu a corrida tecnológica. E a infraestrutura do país não está à altura do país. O país tem soberania alimentar, que é importantíssimo, energética, apesar que está cara, mas por causa do modelo. Não é porque a energia é cara, por causa do modelo. Então isso já é fundamental. Um país que tem alimento e energia, e tem instituto de pesquisa, capacidade tecnológica, o Brasil tem, né? Vamos lembrar do motor a álcool da Etanol, vamos lembrar do enriquecimento de urânio, que o Brasil é um dos poucos países do mundo, de 5, 7, que tem, e tem tecnologia própria. Vamos lembrar que a Petrobras que começou a explorar petróleo a 300 quilômetros do litoral, a 1.000 metros de profundidade, águas profundas. Nós temos capacidade de desenvolver. Aliás, nós estamos vendo no setor farmacêutico, do complexo de saúde, todas as pesquisas que o Brasil é capaz de fazer também. Então o problema do Brasil é esse. Como aumentar a taxa de investimento agora, entendeu? Mas para isso precisa de uma reforma tributária. E aí vem a questão da reforma política. Porque o sistema político brasileiro só existe no Brasil. No Brasil, você não tem fidelidade partidária. Tem um mês para mudar de partido. Nós acabamos de ver isso aí. Você falar isso lá fora, no outro país, fala, não é verdade, não pode ser. Como é que é? Tem um mês que as pessoas... Partido político em todos os países do mundo, você tem que ter fidelidade partidária. Você saiu 4 anos de quarentena. Você não vai ser candidato outra vez, você vai esperar. Segundo, em todo o mundo... Câmara dos Deputados
é proporcional à população de cada estado. No Brasil, não. Tem um mínimo de 8, máximo de 70. Sabe quantos deputados São Paulo perde? 41. São Paulo passa sufoco nisso, né? São Paulo teria 111 deputados. Quem perderia? Aí querem falar, não, o Ceará... Não. Os 5 territórios que a ditadura criou como estado. Mas imagina criar, há 30 anos atrás, Roraima, Rondônia, Amapá e Acre como estado. Não tinha, eles juntos acho que não tinham 1,5 milhão de habitantes. Hoje eles não têm 3 milhões de habitantes e tem 4 vezes 8, 32 deputados. Quer dizer, metade quase de São Paulo. E se puser Tocantins, eles têm 40 deputados. Não tem nem 6 milhões de habitantes, tem 40 deputados, então está errado. Mas, no mundo todo, você vota na lista partidária, porque você tem que fortalecer os partidos, no programa do partido, e de um líder que puxa a lista, ou você vota no distrito, ou no misto, como é o alemão, você vota 2 vezes. Você vota no teu distrito e vota numa lista. Calcula o número de deputados pela lista, por isso que chama distrital misto proporcional. E aqui no Brasil, nós uma hora vamos ter que fazer reforma tributária, reforma política. Porque, outra coisa, emendas parlamentares, 62 bilhões que sai da mão dos... Quem executa o orçamento... O Congresso pode aprovar o orçamento, mas quem executa é o Executivo. Aí é uma evasão da atribuição executiva. E agora nós estamos vendo 93 inquéritos, 2,6 bilhões gastaram em shows. Tem prefeitura que faz um show que é mais que o custeio e investimento todo de saúde, educação e segurança do município. Então, começam a surgir as deformações. Então, tá parecendo o Renan Santos fala isso aí que tá falando, hein, cara? Não, precisa de uma reforma política. Vai ajudar o Brasil a formar outra coisa. Eu estava conversando agora o Máximo D'Alema, que foi primeiro-ministro da Itália, foi ministro de Relações Exteriores, é um dos políticos mais importantes da geração dele, da Europa, certo? Ele estava me relatando, certo? Que é preciso formar maiorias. Na Itália, o partido majoritário ganha 30 deputados. Em muitos países do mundo isso acontece. Para quê? Para formar maioria. Então, o partido majoritário, né? Aqui são 513, teve 130 deputados. Né? Ele pode ganhar 50 deputados para fazer 180, porque ele faz maioria com mais um partido. A situação que nós criamos no Brasil com o fundo partidário e fundo eleitoral, o que aconteceu? Você tem um fundo partidário e fundo eleitoral, você cria um partido, você vai se autorreproduzir. Proibiu o financiamento privado e criou o fundo partidário e o fundo eleitoral. Será que isso é certo? Então, a sociedade também se pergunta, né? Nós estamos financiando a democracia. É correto, porque a democracia tem um preço. Você tem a justiça eleitoral, você tem as eleições, você tem o parlamento, né? Tem toda a estrutura do parlamento. Isso você tem o financiamento partidário. Porque por que nós financiamos os partidos? Porque nós vivemos quase, se você somar tudo, nós vivemos quase 30 anos de ditadura. Então era necessário ajudar os partidos a se consolidarem. Mas, no fundo, os partidos precisam se autofinanciar. Porque qual foi o problema dos sindicatos? Nós éramos contra o imposto sindical, o PT, quando surgiu a CUT e o PT. Nossa, mas isso é contraintuitivo. E nós não acabamos com o imposto sindical. Aí, quando foi de interesse do governo Temer e Bolsonaro, eles acabaram com o imposto sindical, deixaram os sindicatos amigos. Lógico que os empresários têm seus sindicatos e têm recursos para manter, ainda tem o sistema S ainda. Uhum. Então, é preciso que nós paremos e façamos uma reforma tributária no Brasil, entendeu? É importante isso. Eu, inclusive, como eu sou pré-candidato a deputado, e é permitido agora você não pedir voto, mas você apresentar as propostas. Eu tenho falado sobre segurança pública, sobre a revolução educacional tecnológica, tenho falado sobre reforma política e tenho falado sobre essa discussão nossa aqui, como o Brasil, nessa nova fase do mundo de guerra, cada país está cuidando de si, se você olhar. Os Estados, todo mundo fazendo política industrial, todo mundo fazendo tarifa, se protegendo, todo mundo... O Biden imprimiu 5 trilhões de dólares. O Trump deu 4 trilhões de isenções para as empresas, que é déficit, ele vai imprimir. A Europa está imprimindo 800 bilhões de euros para a reindustrialização, ou seja, para mudar a economia mecânica para digital. Por que eles podem fazer isso? Porque o juro é 1,5%, 1%, que ele paga sobre a dívida pública. O Japão, que ele conhece muito mais do que eu, se não me engano é 240% do PIB. 240, é 2 vezes mais 40 do PIB é a dívida pública, mas paga 0,25%. Você tem o título público como garantia, segurança total. Qualquer coisa que aconteça, você vai ter acesso àquela poupança tua. Aqui no Brasil nós pagamos 10%, 1 trilhão. Mas sabe quantas pessoas ficam com isso? 2 milhões de brasileiros. Mas quem fica a maioria? 10, 20 mil brasileiros que tem grandes grupos econômicos que compram dívida pública.
E tem os 14 milhões como nós, que podemos ter 10 mil reais aplicados, 50, 70, e pensamos que estamos participando disso aí, entendeu? Mas não estamos. Nós estamos nos protegendo. Nem é da inflação, porque a inflação está muito baixa no Brasil. 4,5% de inflação, tem uma guerra no mundo, acontecendo tudo que aconteceu no Brasil. Nos últimos tivemos pandemia, tivemos um golpe, saiu uma presidência que sofreu impeachment, entrou um governo, que foi o governo Bolsonaro, que não ajudou o país em nada, entendeu? E o país ainda resiste, cresce emprego. Você viu, eu estava pegando o dado hoje. Nesse trimestre foram criados 600 e tantos mil empregos com carteira assinada no Brasil. Então, e o Brasil está firme, é porque o Brasil, em 10 anos, nós mudamos o Brasil.